Queremos mergulhar nesse amor, um amor verdadeiro que nos constrange, que nos abraça e que possamos ser abraçados, amém, amados, nessa noite. Que possamos abraçar o amor de Deus, amados, que não nos deixe enganado. O amor de Deus é a verdade. E quando nós nos abraçamos nesse amor, que é a palavra de Deus, que é o Cristo vivo e ressurreto, que Ele é o Verbo que se fez carne, você não é enganado. Toda mentira, todo sentimento mentiroso, tudo aquilo que é engano que é em nós, ele tem que bater em retirada, porque o amor de Deus, que é a verdade em nós, ele expulsa, lança fora todo medo, toda mentira, todo engano, toda confusão. E por isso que a cada dia essa nossa perseverança, mergulhar no amor de Deus que nos mostra e vive nesse caminho que é a verdade. Amém? Aleluia, Jesus. Uma boa noite a todos os irmãos, aos nossos amigos que estão conosco aí nos acompanhando. Que o Senhor possa te abençoar, receba nosso abraço espiritual, nosso aperto de mão, de paz, né? Então que Deus possa estar nesse momento aí, abençoando sua casa, sua família. E hoje nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E hoje a gente vai falar um pouco do amor. Deus tem muitos planos para cumprir na vida dele, eu creio, em nome de Jesus. E de cada um de vocês que estão aí agora nos assistindo, aqueles que ainda vão assistir, né, vai ficar gravado. Mas vamos para a palavra, né, se eu ficar falando aqui. 1 Coríntios 13, né? A partir do versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Amém? Paulo diz aqui que desses três, né, que são os que vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E ele diz que o maior deles, porém, é o amor. Por que o amor é o maior deles? Primeiro porque o amor é um dos pilares da nossa fé, um dos fundamentos da fé cristã. Então, assim, o reino de Deus está baseado no amor. Por quê? Porque quando Paulo, aqui no capítulo 13 de Coríntios, ele começa a falar do amor, ele está falando, na verdade, sobre Deus. Porque cada um dessas qualidades que ele vem falando aqui a partir do versículo 4 em diante, ele está falando sobre Deus, sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Então, quando se fala em amor, não tem como não se falar no Criador, né? Não tem como não falar em Deus, porque Ele é a base de tudo para nós. Se não fosse o amor de Deus, nós não teríamos fé, nós não teríamos esperança. Paulo aqui, ele está falando no versículo anterior, no capítulo anterior, sobre os dons, né? Os dons do Espírito. E quando ele fala dos dons, no finalzinho, ele fala assim: olha, agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente ainda. Um caminho mais excelente do que tudo que você possa fazer através da fé. E aí ele vem mostrar esse caminho mais excelente, ele fala do amor, que é Deus, e que compartilha conosco, né, amados, esse amor. E o amor, ele não pode ser apenas falado. O amor, ele tem que ser vivido, né? Tanto que o próprio Deus, ele colocou em ação o amor dele por nós, né? Esse amor começou primeiro quando ele nos criou, né? Depois que ele criou o homem, e mesmo depois do homem ter se distanciado dele, mesmo assim, ele ainda planejou, né? Planejou uma outra estratégia para continuar manifestando o seu amor por nós. E aí, quando a gente lê lá em João 3,16, nós vemos o amor em ação, né? Nós vemos o amor sendo manifesto, né? Através de Jesus.
quando Jesus mesmo diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou a humanidade de tal maneira, ele colocou em ação, ele colocou em prática. Não ficou só no plano, não. Ele planejou e ele executou o seu plano. Ele colocou em prática aquilo que ele tinha prometido para nós. Quando o homem pecou, ele prometeu que da semente da mulher veria um que esmagaria a serpente, a cabeça da serpente. E ele vem prometendo, em todo o Antigo Testamento, ele vem prometendo esse Salvador, ele vem prometendo esse Messias. E aí quando nós vemos aqui no Novo Testamento a manifestação de Jesus, Filho de Deus, e uma das revelações que Jesus traz do amor é exatamente o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, quando ele mesmo diz que o Pai amou o mundo, amou as pessoas, amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos que esse amor que nos alcançou, amados, ele não pode ficar apenas, em palavras. O próprio Paulo, mais na frente aqui, ele vai falar isso. Ele vai dizer que o amor precisa ser colocado em ação. Tem que ter uma prática, tem que haver uma demonstração de que há esse sentimento realmente, que há esse princípio agindo dentro de nós. Porque Deus, ele é amor. E se Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo, então as minhas atitudes, a minha vivência, ela tem que demonstrar isso. Inclusive, quando Jesus, antes dele ser traído, antes dele ser crucificado, ele nos seus sermões finais, ele fala sobre o amor demonstrado pelos discípulos, ou seja, se eu realmente amo a ele, a Jesus, então como eu vou conseguir demonstrar esse amor que eu tenho por Jesus? Jesus fala: se vocês guardarem os meus mandamentos, então vocês realmente estão amando o Pai e também me amando. E também amando os seus irmãos. Então, uma das demonstrações que nós damos de amor é quando nós fazemos aquilo que Jesus nos mandou fazer. Eu creio que essa é a maior demonstração de amor. E Paulo, aqui no capítulo 13, de Coríntios, que foi o texto que a gente leu, diz que não adianta nada nós termos a fé, nós termos os dons, nós até doarmos bens, até mesmo darmos o nosso corpo, fazermos muitas coisas, nos desgastarmos, mas se tudo isso não tiver como fundamento, como motivação principal, o amor por Deus e pelo próximo, então ele diz que é em vão, vai ser tudo em vão. Então nós precisamos nos avaliar. Esse momento que a gente está vivendo agora, esse momento que não estamos podendo nos reunir, que temos que ficar na nossa casa, Quem tem estado realmente ali, em comunhão com Deus, dando ouvido à voz de Deus, sabe que esse tempo é um tempo que Deus reservou para a família, independente de ser família cristã, de qual seja a religião. Deus quis reunir a família, para que a família parasse um pouco para pensar sobre o que está motivando, o que tem sustentado, qual tem sido a base da sua casa, da sua família. Não é verdade? Lá em Salmos, o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, essa separação que nós temos feito esses dias, de estarmos com a nossa família, é um tempo para a gente se avaliar se realmente nós temos colocado Deus como base da nossa família. Se esse amor que nós às vezes postamos nas redes sociais, cantamos as músicas, se esse amor ele tem realmente sido a base da nossa casa, do nosso convívio, porque não adianta nós termos uma grande rede de amigos, mas se os de dentro da nossa casa, eles vivem distante de nós, se nós não temos o que é uma comunhão, se não são laços de amor que nos unem, então tudo que nós estamos fazendo, ter uma grande rede de amigos, trabalhar muito, ganhar dinheiro, nos desgastarmos,
né? Então tudo isso está sendo o quê? Está sendo em vão. Então é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente pare para se avaliar um pouco sobre esse amor que nós temos, que demonstramos, que estamos vivendo. Que amor é esse? Será que esse amor é esse amor que vai permanecer aqui? Porque Paulo diz aqui que o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. Mas esse amor que vai permanecer tem que ser esse amor aqui, que é o amor de Deus. Esse tipo de amor aqui. É ele que vai permanecer. Então tem que ser esse amor que está me dirigindo, que está me conduzindo, que está conduzindo a minha família. Entendeu? Por mais que os membros da minha família não sejam cristãos, eles não foram alcançados por Jesus, mas se eu fui alcançado por esse amor, eu preciso viver, colocar esse amor em ação dentro da minha casa, com os da minha casa. Quando Jesus ele foi confrontado, né, por um perito da lei a respeito do amor, quando ele perguntou, né, sobre o maior mandamento, e aí Jesus responde para ele, né, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né, e amar ao próximo. Ele disse que fazendo isso, ele já estava guardando toda a lei. Mas ele queria mostrar para Jesus e para todo mundo que estava escutando que ele já fazia isso. Então, ele pergunta para Jesus, mas, né, como assim? Como é que eu posso? Né? Quem é o meu próximo? Então, Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano, que eu acredito que todos vocês conhecem. Né? E quando Jesus conta essa parábola do bom samaritano, amados, isso é exatamente o que Paulo está falando aqui. Que o amor, ele é uma atitude, eu tenho que colocar em prática. Não basta só eu ter um discurso bonito, eu colocar minhas postagens, eu dizer para todo mundo, vamos orar, vamos fazer isso. Mas se eu não estiver vivenciando isso, em primeiro lugar, dentro da minha casa, então esse amor que eu estou pregando para as pessoas através das minhas postagens, através das músicas que eu canto, ele não é o verdadeiro amor, como o louvor que o Renato cantou agora diz. Existe um verdadeiro amor e existe o quê? Um falso amor. Então nós precisamos viver o verdadeiro amor. Falso, né? Pouco, né? Isso, porque o que é falso, ele não vai permanecer. É passageiro, não vai permanecer. Mas o amor que vem de Deus, esse amor, ele permanece. Tanto que, se nós analisarmos a vida dos grandes homens e mulheres, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e de homens que a gente tem vivido na história da igreja, nós podemos ver que esses homens amados foram capazes de dar a vida, perder suas famílias, sua juventude. Nós vemos a vida de Moisés. Meu Deus, às vezes a gente fica chateado com um irmão, com dois irmãos ali, que às vezes, né, tá problemático. Imagina Moisés com toda a nação ali de Israel, né, amados, pedindo água, pedindo comida, pedindo isso, pedindo aquilo. Né? Então, o que sustentava Moisés era o amor de Deus, amados. Tanto é que quando Deus falou que ia destruir aquele povo, ia fazer uma nova nação de Moisés, ele disse, não, então, eu não quero, né? Eu não quero mais. Então tudo que tu prometeu para mim eu não quero, porque não vai ter sentido. Tudo que eu estou fazendo por eles não vai ter sentido. Então, Moisés, ele conseguiu viver esse amor de verdade. Ele conseguiu demonstrar. Né? Nós vemos a história de todos eles. A gente pode citar o exemplo de Davi, né? Um homem que já tinha recebido a promessa de ser rei. Por que então viver se escondendo, viver fugindo? Por que continuar crendo, confiando mesmo, às vezes, né, não podendo nem sequer ver a família dele, sendo humilhado, sendo maltratado? Mas o que sustentava era o amor de Deus, o que Deus era para ele. Quando a gente vê a história de Neemias, vê a história de Esdra, homens, né, que viviam escravos e que por causa do amor de Deus, amados, arriscaram suas vidas, né, para reconstruir o templo, os muros. Então, nós vemos o que a base deles era o amor. E conosco não pode ser diferente. Esses dias que a gente está vivendo agora, dias difíceis, né? E a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias seria muito difícil ser cristão. Paulo diz isso para Timóteo.
diz, olha, nos últimos dias seria muito difícil ser cristão. Por quê? Porque o perfil de pessoas, né, de como as pessoas seriam duras de coração. Então, seria muito difícil continuar amando o próximo. Seria difícil continuar amando a Deus. Mas quando nós realmente temos Deus como base, Ele é a nossa base, o amor dele é a nossa base, o que nos sustenta, amados, nós conseguimos amar o nosso próximo, nós conseguimos nos doar para alguém que nós sabemos que não vai nos agradecer, não vai retribuir, porque o amor, né, esses dias eu estava assistindo uma live do pastor Cirilo, e ele disse que o amor, ele não é uma via, né, de duas mãos, ele só é uma via de mão única, né, porque o amor você dá, entendeu? Você não tem nenhum tipo de promessa de que você vai receber esse amor que você está dando de volta, né? E realmente é verdade, porque nós temos que amar. Deus não disse, olha, ame porque você vai ser amado. Ele não disse isso. Ele diz, ame, né? Ame a Deus e ame o seu próximo e prossiga a sua jornada, né? Então, é isso que nós precisamos fazer. E que nós possamos viver esse amor, começando pela nossa casa, né, queridos? Começando pelo nosso lar, que sonha, né? Pede a Deus que Deus te use como instrumento. Mas se você não for um instrumento em primeiro lugar dentro de casa, se você não amar primeiramente da sua casa, a própria Bíblia diz que você negou a fé. Se nós não cuidarmos primeiramente dos de casa, se não amarmos, compadecermos, humilharmos, buscarmos em primeiro lugar por eles, então não tem sentido, amados. Não tem sentido a gente, muitas vezes, né, querer pregar, querer cantar, querer dançar, querer fazer umas postagens bonitas, se eu não estou vivendo esse amor em primeiro lugar dentro de casa. Então eu vejo que esses dias agora, eu acho que Deus está nos chamando para nos avaliarmos. Não para Ele nos avaliar, porque Ele já sabe, né? Ele já conhece a intenção do nosso coração, Ele sabe exatamente a motivação, o que nos motiva a muitas vezes colocar um texto, a compartilhar uma pregação, um louvor. Ele sabe. Ele sabe qual é a motivação de você cantar, de você dançar. Ele sabe qual é a motivação do nosso coração. Nós temos que nos avaliar. Então nós, como família, você que está aí agora nos escutando, né, que você também possa se avaliar. Então se avalie. Avalie se você, como não seria a sua vida e a sua família se o amor de Deus estivesse lá, né? Como não seria diferente? Você pode olhar para a sua casa hoje e ver, meu Deus, olha como é que está a minha casa, dediquei tanto tempo aos meus estudos, dediquei tanto tempo ao meu trabalho, dediquei minha vida muitas vezes aos amigos, a tantas coisas, às minhas decisões, às minhas escolhas, e agora a minha família. Então esse é um tempo de olharmos para a nossa casa, de olharmos para a nossa família, né? E aquilo que erramos, nós possamos agora consertar. Não podemos fazer o tempo voltar, mas podemos começar daqui para frente, né? Não dá para a gente mudar o passado, mas nós conseguimos fazer um futuro diferente, a partir do presente, a partir de agora. Então que cada um de nós que está nesse momento ouvindo, né, essa mensagem, que possamos fazer um exame. Se tivermos que pedir perdão para alguém dentro de casa, ou alguém da sua família que não está mais morando com você, então peça perdão, ligue para ela, manda uma mensagem, sabe, queridos? E que o amor de Deus, ele possa começar a ser manifesto, ele possa entrar em ação dentro da sua casa, na sua família, porque se não tiver atitude, se não tiver ação, então, amados, é tudo em vão. É isso que a Bíblia diz, né? E Paulo, ele diz aqui no capítulo 14, a primeira frase do capítulo 14, na minha linguagem, ele diz assim, olha, sigam o caminho do amor. E tem vários textos que ele fala, né? Ele até diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Sabe por quê? Porque sem nós darmos nada em troca, sem fazermos nada, Ele nos amou. Deu tudo por nós, deu a vida dele por nós. Abriu mão da glória dele por nós. E nós, o que estamos fazendo com esse amor? É por isso que ele nos constrange. Porque nós estávamos vivendo na lama do pecado,
né? Não estávamos fazendo nada para agradar a Ele, né? Caminhando na perdição. E mesmo assim, Ele não se importou. E mesmo assim Ele deu a vida dele por nós. O Pai deu o Filho. Qual é o Pai que dá seu Filho? Nós somos tão apegados aos nossos filhos, né? Que às vezes até para deixar, eu lembro que para deixar a Melissa ir lá, meu Deus, que dificuldade. E era para algo de Deus, né? Para deixar ir lá no acampamento com os juniores, né? Então assim, a gente sente uma dificuldade, né? Porque a gente tem aquele sentimento de querer cuidar, de super proteger os filhos, né? E Deus, né? Sabendo que o filho dele viria aqui na terra, seria humilhado, seria maltratado por nossa causa, né? E ele, mesmo assim, ele decidiu, né, que daria o filho dele por nós. O amor dele era maior. E Jesus também, mesmo sabendo que seria desprezado, humilhado, maltratado, mesmo assim ele decidiu dar a vida dele por nós. Então, um amor que nos constrange, né, amados? Esse amor. E então, depois de termos sido alcançados por ele, então vamos viver, né, na medida do nosso possível. Eu sei que nunca poderemos demonstrar como Jesus demonstrou, mas o Espírito que estava em Jesus está em nós também. Então nós temos que, né, nos alinhar, nos entregar, nos render, né, parar de lutarmos e deixarmos que a nossa vontade prevaleça, mas deixar que Deus nos ensine, né, queridos? Ele disse, aprendei de mim. Então, que nós possamos aprender a amar com Jesus, que possamos aprender a amar com o Pai, e Ele está à nossa disposição para nos ensinar. E que agora, nesse momento, a gente possa, né, fazer essa avaliação na nossa casa, né? Não aproveitar esse tempo somente, né, para os entretenimentos, né? Né, para assistir todos os filmes da Netflix, para curtir todos os, né, para fazer vídeos, não sei o que, sabe? Fala, Deus! Mas que nós possamos aproveitar esse tempo, em primeiro lugar, para colocarmos em ação esse amor que nos alcançou. Amém, queridos? A gente vai fazer uma oração agora, pedir para o Renato cantar esse amor, ou esse amor, amém, né? Cantar esse louvor, né? Que é o melhor lugar para a gente encerrar, tá? E que todos nós possamos, né, ter esse coração, né, queridos, esse coração como uma boa terra, né? Para que ele venha florescer e para que a gente venha colocar em prática, né? Para que não sejam só palavras, porque Paulo disse que se for ficar só nas palavras, até mesmo se nós agirmos, porque ele também cita aqui ações, né? Dar a vida, dar alimento aos pobres, ele cita tudo isso também, mas ele diz que precisa ter um fundamento, e esse fundamento é o amor. Amém? Então que nós possamos analisar nessa noite a motivação, a intenção do nosso coração, se tem sido o amor de Deus. Amém? Vamos orar através desse louvor, queridos. Eu convido você aí na sua casa a fazer essa reflexão e a orar e adorar conosco. Amém? Aleluia. Presença vem me amparar no melhor lugar. Contigo eu irei estar no melhor lugar. Prefiro esperar em tua promessa, meu Senhor. Decido aguardar do que viver falso amor. Eu quero estar bem junto, mais perto de ti, e mergulhar no teu imenso amor, Senhor. Prefiro esperar em tua promessa, meu Senhor. Decido aguardar do que viver
no teu verdadeiro amor. Quero mergulhar, eu quero, Senhor, e mergulhar no teu verdadeiro amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Que tu possa estar, Senhor, nesse momento, Pai, agindo em cada coração, cada família que está conosco nesse momento. Espírito Santo, que tu possa operar, trazendo reconciliação, trazendo cura, restauração para as casas, para as famílias, Pai. Ó Deus, que todo rancor, mágoa, tudo que foi construído, Senhor, de ruim, ó Deus, que possa ser quebrado, porque a tua palavra diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Ó Deus, que possa haver perdão, que possa haver cura, restauração. É o que nós declaramos, abençoamos cada casa, cada família e te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe Glória a todos, Deus, aleluia, em nome Jesus, de Jesus. aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia.